Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, chegamos então à Quinta-feira Santa, dia 17 de abril de 2025. E vem aí Vasco e Flamengo. Flamengo e Vasco está mexendo muito com a torcida, sabia? Até pelo ótimo momento do Flamengo, até porque o Vasco vem aí, né, de uma derrota para o Ceará. Então, o torcedor está falando bastante desse jogo. Nós vamos falar muito também desse jogo. Tem aqueles abraços para a gente mandar? Hoje tem. E Copa do Brasil, né? A CBF já divulgou os jogos dos cariocas. E vai ter Copa do Brasil, Flamengo e Vasco, sabe aonde? No Sub-17. Vou trazer os detalhes para você também. O Flamengo tem dúvidas para o jogo, o Vasco também tem dúvidas. A gente vai tentar amarrar isso aí para você já já. E essa situação do Bruno Henrique que não passou e o Felipe Luiz falou a respeito do tema, né? Vamos lá. Eu peço para você se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada. Dá aquele joinha. Tá vermelhinho aqui embaixo. Clica. Olha, você não sabe como é importante você se inscrever, cara. Me ajuda. Muita gente que vem aqui no canal não é inscrito. Então, pode clicar aí, ó. Inscrever. Você clica nele. Aí você vai no sininho. Também clica no sininho. Mas para que sininho? É para você receber as nossas notificações. E sempre que você vê um vídeo nosso, dá o joinha. Tá bom? Roda a vinheta. Vamos lá então, minha gente. Bem, eu gosto de fazer um canal de prestação de serviço, tá? É um pouquinho diferente dos influencers, né? Não me sinto um influencer, eu me sinto o que eu sempre fui, um repórter. E minha missão é trazer informação. Então a CBF divulgou a Copa do Brasil. Vou trazer os jogos dos 4 cariocas que estão na terceira fase. O Operário de Ponta Grossa vai receber o Vasco lá no Germano Krieger no dia 1º de maio, no feriado. Esse jogo é à tarde, 4 da tarde. E o jogo da volta será no dia 20 de maio, terça-feira, às 19 horas, em São Januário. No dia 1º de maio, quinta-feira, tem Botafogo da Paraíba e Flamengo, lá na Paraíba. E o jogo da volta no dia 21 de maio, quarta-feira, 21h30. O Fluminense joga com a Aparecidense de Goiás. Primeiro jogo é no dia 29, terça-feira, 21h30, no Maracanã, 29 de abril. O jogo da volta, 21 de maio, quarta-feira, 7h30, lá em Goiás. No dia 30 de abril, quarta-feira, 19 horas, no estádio Newton Santos, vão jogar Botafogo e Capital do Distrito Federal. O jogo da volta será na quinta-feira, 22 de maio, 21h30, lá no Distrito Federal. São os jogos dos cariocas na Copa do Brasil. O Rafael Claus é quem vai apitar Vasco e Flamengo, esse jogo no próximo sábado, 18h30. Você gosta do Rafael? Fala aí. Gente, já que eu estou falando de Copa do Brasil, no Sub-17, as semifinais, Flamengo e Vasco. Os dois jogos vão acontecer na Ilha do Governador, no dia 22 de abril, terça-feira, 4 da tarde, aí o mando é do Flamengo. E no dia 29 de abril, terça-feira, 3 da tarde, o mando é do Vasco contra o Flamengo, os dois jogos lá no Estádio Luso Brasileiro. E na outra semifinal, Bahia e São Paulo, também 23 e 29 de abril, aí Vasco ou Flamengo, um desses aí decidindo a Copa do Brasil Sub-17. E deixa eu falar dos problemas do Fábio Carille, até porque o torcedor está pegando direto no pé do Fábio Carille, né? E até algo de que ele é um dos preferidos aí da torcida do Grêmio para dirigir o Grêmio. Mas o Grêmio teria aberto negociações com o Mano Menezes, que estava no Fluminense. Maurício Lemos tem aquela fratura na costela, para mim dificilmente
vai para o jogo de sábado. O João Vitor está muito criticado, né? Ele andou fazendo bons jogos, até alguém me lembrou, se não me engano, foi meu amigo Márcio, foi o Marco Antônio, lá da Estrela Tintas, Estrela do Rio, de que o Cruzeiro teria interesse no João Vitor, zagueiro. No meio-campo, Tietê, será que volta? E se o Tietê não jogar, joga dois volantes, o Hugo Moura e o Matheus Cocão? O Paulinho não está bem, né, gente? Paulinho não está bem. E o Felipe Coutinho retorna, já foi poupado do jogo com o Ceará justamente para participar desse jogo aí sem maiores problemas. No ataque, o Garré foi muito mal contra o Ceará e o Adson, será que já está na hora dele começar como titular? E aí? Quero a sua opinião também. Agora, eu vi uma informação até no Net Vasco, que os vascaínos compraram mais de 15 mil ingressos dos 21 mil já vendidos antecipadamente. E caíram, né, lá no Corinthians, o técnico Ramon Dias e o Emiliano Dias, o ex-técnico do Vasco da Gama, depois da derrota em casa para o Fluminense, 2-0. Fala no nome do Dorival Júnior para comandar a equipe do Corinthians. O Alexandro, ele tem um edema no músculo da região posterior da coxa esquerda. O lateral do Flamengo foi substituído aos 38 do primeiro tempo e pode desfalcar o time. E também tem notícias do atacante Pedro, né? Eu conversei hoje com pessoas ligadas ao Pedro e quem cuida dele é o Fábio Marcelo, que é o fisioterapeuta do Flamengo, retornou agora recentemente, foi dos anos 90, né? Um baita de um profissional. E eles, quando receberam o Pedro, fizeram um estudo. Ele podia ter voltado até a jogar em fevereiro, mas seguraram um pouquinho mais, reforço muscular, para que não tenha nenhum problema, como vem tendo o Neymar, inclusive, né, com as suas lesões aí, depois daquela cirurgia no joelho esquerdo que ele realizou, ele que se machucou no jogo do Brasil contra o Uruguai, lá em Montevidéu. Gente, deixa eu trazer essa notícia aqui do orçamento do Flamengo, que eu acho um negócio interessante, porque muitas prefeituras, não só como o Flamengo, mas o Vasco também, né, tem orçamentos aí maiores do que muitas capitais do Brasil. Olha só, o orçamento para 2025 do Flamengo, aprovado pelo Conselho de Administração, prevê uma receita de 1.330 bilhões de reais. E o Flamengo vai ter um fluxo de caixa de 106.900.000 reais. Dinheiro para contratações, 25 milhões de euros, algo em torno de 166 milhões de reais. Já foram investidos 7 milhões de euros, né? Cerca de 43 milhões e meio no atacante Juninho e no zagueiro Danilo. E vendas de atletas, 35 milhões de reais, ou melhor, 35 milhões de euros, né? O Flamengo espera arrecadar aí algo em torno de 232 milhões e 800 mil reais com venda de atletas. Inclusive, a expectativa que venda agora o Wesley, lateral direito, para o futebol europeu. Então, acho que é interessante a gente apresentar esses números aí. Comente aí também, né? Eu acho que é importante comentar. Aliás, o que é bom, o que é bacana, o que é produtivo, não é pecado nenhum copiar, não é verdade? E torcer para que outras administrações dos clubes do Rio de Janeiro consigam repetir o êxito aí financeiro do clube do Flamengo. Esse negócio do Bruno Henrique segue tendo o que falar. Ele entrou no jogo de ontem contra o Juventude e foi aplaudido pela torcida. E depois do jogo, ele foi perguntado, o técnico Felipe Luiz, sobre esta questão.
do Bruno Henrique. E ele falou. O Bruno, claro, eu conversei com ele. Ele está normal, absolutamente normal, se apresentou com todos os companheiros. E, como eu falei na outra entrevista, ano passado, a mesma coisa. A única coisa que pedimos, que ele deve pedir, mas eu peço por ele, é a presunção de inocência. Né? Uma pessoa que tem o direito de se defender das acusações e ele tem a presunção de inocência. Então, como eu falei, uma postura de uma pessoa que está totalmente tranquila, hoje entrou em campo, foi companheiro dos companheiros, foi amigo dos amigos e absolutamente normal. Enquanto, claro, ele tiver disponível, um jogador muito, muito, muito importante e está disponível para mim. Sobre as casas de apostas, hoje o Diego Ribas colocou um vídeo, para mim foi assim, o que eu quero falar, o Diego falou. Se alguém quer saber o que eu penso, tá, o Diego falou por mim ali. Quando eu era novo, assistia a Fórmula 1 com meu pai e todos os carros tinham uma propaganda de cigarro. Hoje já não pode mais. Eu recebi várias ofertas para fazer propagandas de casa de apostas. Não faço, porque eu sei o danino que é para as pessoas que apostam. Né? É o vício que é uma droga. Infelizmente. E daqui a uns anos, daqui a 20 anos, a gente vai estar olhando e falar assim, caramba, todos os times, todos os lugares tinham anunciado casa de apostas, né? Mas o dano que está machucando, está fazendo em tantas pessoas, a gente não tem a real noção ainda, né? do que está acontecendo. E os jogadores eles estão cada vez mais instruídos por o próprio clube. O Flamengo deu uma palestra sobre esse assunto, sobre o que os jogadores podem e não podem. Os próprios, na Espanha, por exemplo, desde que eu estava lá em 2015, 2016, falavam todos os anos, né, sobre o que a gente tinha, nossa conduta, e o Flamengo fez isso esse ano. Então os jogadores estão cada vez mais instruídos para não serem nunca abordados. Então o técnico Felipe Luiz falando sobre essa questão do Bruno, né? Do Bruno Henrique, que por enquanto não chegou nenhum documento ao Flamengo. Eu trago essas notícias aí porque é o adversário do Vasco no sábado no Maracanã. Deixa eu abraçar, então, o João Ascioli, o André Almeida, o Edgar Ferreira, José Ramon Nogueira, está em Mogi Guaçu, lá no interior de São Paulo, o Lino Damião, o Manuel José Souza, o Zani Silva está na capital, São Paulo, o João Brandão, o Alexandre Paiva, o Iedo Martins Freitas, o Sérgio Henrique, ele está em São Vicente, lá no interior de São Paulo também, o Jorge Luiz Reis, o Manuel Passos e o Romeu Viana. São pessoas queridas que nós estamos abraçando. Faça como eles, deixe aqui o seu comentário, fique à vontade, né, para falar, né? Está confiante no Vasco para pegar o Flamengo? Você viu o Flamengo ontem? Atropelou. O Vasco vai conseguir resistir? Quem você escalaria? Fica à vontade, faz de conta que você é auxiliar do Carille e dá aquela força aí também. Por favor, me ajuda, se inscreva aí no nosso canal Wellington Campos FC, paga nada não, joinha assim que você chegar no vídeo e dá uma olhadinha aqui embaixo, tá passando tudo aqui, ó, Wellington Campos FC, se tiver, né, se não tiver com vermelhinho, se tiver vermelhinho é porque você não é inscrito, clica aí e você vai me dar uma força que você nem sabe que você está fazendo por mim também. Tá bom? Fiquem com Deus, um grande feriado de Sexta-feira da Paixão e do Rio de Janeiro, Wellington Campos.